Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 3 fundos imobiliários que são boas opções para você começar bem nos seus investimentos nesse próximo ano de 2024. Então fique aí comigo até o final do vídeo para você ver quais 3 fundos imobiliários são esses. O lado bom deles é que já faz um bom tempo que eles estão sendo negociados na Bolsa de Valores. Os 3 têm um bom patrimônio, um bom número de cotistas, uma excelente liquidez média diária, além de estar sendo negociado com desconto. Então realmente são boas opções. Lembrando, pessoal, o objetivo do vídeo não é fazer você comprar ou vender nenhum fundo imobiliário. Aqui é simplesmente para poder auxiliá-lo. Como eu sempre falo nos meus vídeos, se algum deles lhe interessar, estude, se aprofunde sobre cada um deles, pega lá o relatório gerencial, leia de ponta a ponta, para que você possa entender como é que o fundo ele funciona e assim poder fazer uma boa escolha. Beleza? Se o canal de ajuda, já deixa aí seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva e sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o CVBI11, um fundo de papel, atualmente sendo negociado a R$ 88,85, com dividend yield de 12,85%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele já pagou o valor aqui de R$ 11,40. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de 2,3%. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, o seu preço justo, é os R$ 94,80. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 88,85, então está com desconto. Atualmente, seu P sobre VP está de 0,94, isso quer dizer que ele está com desconto de 6%. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, conta com um pouco mais de 55 milhões em caixa e tem um pouco mais de 85 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,4 milhões de reais. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que ele ainda não anunciou seus rendimentos correspondentes ao mês de dezembro. Então ele vai anunciar provavelmente no dia de hoje. Se eu não me engano é no 5º dia útil que ele anuncia. Mas tirando como referência o mês anterior, o mês de novembro, ele anunciou aqui 75 centavos por cada cota e correspondeu a uma rentabilidade de 0,82%. Se ele voltar a anunciar esses 75 centavos por cada cota, a sua rentabilidade vai ser muito maior do que 0,82, já que no mês anterior a sua cotação base usada foi de R$ 91,42, só que agora, como vimos aqui, está custando R$ 88,85. Então, quando menor o preço, maior a rentabilidade. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico, de pagamentos em dividendos, desde o ano lá de 2019 que ele começou, até agora, o ano de 2023. Por ser um fundo de papel, ele oscila bastante os seus rendimentos. Ele depende muito dos seus indexadores, o que provavelmente aqui seu principal indexador vai ser o índice IPCA. Mas lá no relatório gerencial a gente vai conferir mais um pouquinho sobre ele. Então vamos aqui agora no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona. Ele teve início lá em julho de 2019, a sua gestão é feita pela VBI, uma excelente gestora. Atualmente ele tem uma taxa de administração de 1,05% e ele não realiza a cobrança de taxa de performance, que é um ponto positivo. Como eu havia falado no início do vídeo, o CVBI11 ele é um fundo de papel, então vocês podem ver aqui que praticamente 90% do seu PL está investido em CRIs, porém ele também investe uma porcentagem em outros fundos imobiliários. Então podemos ver que 77% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 8,8%, o que são consideradas taxas relativamente seguras, e ele tem aqui 12,7% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa fixa de 3,9%, o que também é considerado uma taxa relativamente segura. Então podemos considerar aí o CVBI11 como um fundo de papel relativamente seguro, um high grade, por assim dizer, que é aquele tipo de fundo que traz uma menor rentabilidade, porém traz uma maior segurança nos seus investimentos. Aqui podemos ver a sua distribuição por segmento, no caso, qual é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então ele é bem diversificado. No total ele tem aqui investimentos em 11 segmentos diferentes, porém os que mais se destaca é o setor de varejo, residencial e educacional, que tem as maiores posições. Aqui também podemos ver a sua distribuição geográfica, Seus devedores estão atuando atualmente em vários locais do nosso país, o que é um ponto positivo também.
A diversificação é sempre uma das principais qualidades de fundos considerados seguros. Aqui por último nós podemos ver todos os CRIs que atualmente ele tem. Ele faz uma separação aqui de CRIs considerados residenciais, entre outros segmentos. E um ponto importante a se analisar é com respeito ao PL, né? No caso a porcentagem do patrimônio líquido do CVBI11 investido em cada um deles. E aqui vocês podem ver que ele não tem exposição alta a nenhum dos seus devedores, né? Não passa aí de 5%. Se vocês descerem aqui, ó, poderão ver que nos outros CRIs de loteamento também, ele não passa em nenhum deles de mais de 5% do seu PL. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver os de multipropriedade, entre outros. Então isso é importante porque minimiza eventuais riscos. Então podemos ver que o CVBI11 ele é um ativo de baixo risco. Agora pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o MOL11. Ele é um fundo de tijolo do segmento de shopping. Atualmente sendo negociado a R$ 115,68, com dividend yield de 8,32%. E nos últimos 12 meses pagou aqui R$ 9,63 por cada cota. Ele está com uma valorização também nos últimos 12 meses de aproximadamente 12%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é o R$ 119,31, mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado na faixa ali dos R$ 115. Então ele está sendo negociado com desconto. Seu P sobre VP está de 0,97, então ele está com desconto aí de 3% para o que seria o seu preço justo. Tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, conta com um pouco mais de 20 milhões em caixa e tem um pouco mais de 131 mil cotistas. Além disso, sua liquidez média diária é de 1,6 milhões de reais. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 80 centavos por cada cota. Ele vai realizar o pagamento aqui na próxima semana, no dia 14/12, e esse valor vai corresponder a uma rentabilidade de 0,68%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em distribuição desde o ano de 2018 até agora 2023. Podemos ver que no ano de 2020 ele sofreu, né, por causa da crise mundial de saúde, porém a partir de 2021 para cá, ele tem conseguido aumentar gradativamente os seus rendimentos anuais. Aqui no seu último relatório gerencial, vamos entender um pouquinho melhor sobre esse fundo. Então podemos ver que ele teve início lá em dezembro de 2017. Atualmente a sua gestão é feita pela Genial Gestão. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Aqui podemos ver que atualmente ele tem participação em 9 shopping centers, com uma ocupação média aqui de 95%, então ele tem uma vacância relativamente muito baixa. Aqui podemos ver o nome de cada um dos shoppings que atualmente ele tem. No total, como eu mencionei, são 9 shopping centers. E aqui nós podemos ver o que ele tem maiores participações, né? Se destaca aqui o Madureira Shopping, que ele tem 28%, e o Maceió Shopping, que ele tem aqui 19%. Então esses são os shoppings que atualmente ele tem maior exposição. E aqui vocês têm mais alguns detalhes sobre cada um desses shoppings, né? Ele vai falar qual é o nome do shopping, a sua localização, quem é o administrador desse shopping, a participação do MOL11 em cada um deles. Então podemos ver que apenas no Madureira Shopping, que atualmente ele tem 100% de participação, qual foi o valor investido em cada um deles, o dia que foi realizado esse investimento, o tamanho do shopping e o tamanho correspondente ao que é do fundo, o MOL11. E por final mostra aqui o PL, no caso o patrimônio líquido do MOL11 investido em cada um deles. Aqui no final também vocês podem ver a imagem de cada um dos shopping centers, que o MOL11 ele tem participação. E também tem uns sites aí, né? Se você quiser acessar o site do shopping, você pode acessar e ter mais algumas informações sobre cada um deles. E por último, pessoal, temos o VRTA11, outro fundo de papel considerado relativamente seguro. Atualmente sendo negociado a R$ 87,40, com dividend yield de 11,59%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, pagou o valor aqui no acumulado de R$ 10,12. E nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 2%. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 92,30, mas como vimos lá em cima está custando R$ 87,40. Então também está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,95, então está com desconto aí de 5%. Tem um patrimônio aqui de 1,4 bilhão de reais, conta com um pouco mais de 33 milhões em caixa, tem um pouco mais de 124 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,6 milhões de reais. Seu último rendimento anunciado foi aqui correspondente ao mês de dezembro. Ele anunciou 70 centavos por cada cota,
vai realizar o pagamento aqui no dia 15/12, então na próxima semana, e esse valor de dividendo vai corresponder a uma rentabilidade de 0,78%. Aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos lá de 2016 para cá. Podemos ver que é um fundo aí que já tem um bom histórico, né? É um fundo relativamente antigo. E aqui podemos ver que nesse último ano de 2023 ele tem diminuindo um pouquinho os seus rendimentos, né? Pelo menos nos últimos 5 meses, pagando aqui 70 centavos por cada cota. Como eu mencionei, por ser um fundo de papel, ele oscila bastante, porém ele sempre tem entregado bons rendimentos aos seus cotistas. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse fundo VRTA11. Então, primeiramente, aqui podemos ver que ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano e ele cobra aqui uma taxa de performance sobre o que exceder o IGPM mais 6% ao ano. E a sua gestão é feita aqui pela Fator Administração de Recursos, que é uma boa gestora. Aqui podemos ver como é que está distribuído os seus investimentos. Então, seu principal investimento atualmente são em CRIs, que ele tem aqui 86% do seu patrimônio investido nesse tipo de ativo. Ele também investe 11,6% do seu patrimônio em outros fundos imobiliários e 2,3% está disponível em caixa. Aqui, com respeito aos seus indexadores, tirando apenas como referência os seus CRIs, né, que tem indexadores nos seus investimentos, então podemos ver que seu principal indexador é o índice IPCA, que corresponde a 80%. Ele usa também o índice IGPM em 11,9% e o índice CDI em 5,5%. Ele usa aqui mais um indicador, o IGPTI, em 1,8%. Aqui podemos ver também o setor de atuação dos seus devedores, no caso daquelas empresas que pegaram dinheiro emprestado do VRTA11 para fazer investimentos. Então podemos ver que se destaca aqui empresas da construção civil, então construtoras, e tem empresas aqui também do setor agro, e empresas de varejo de material de construção. Então esses são aí os principais segmentos dos seus devedores. Com respeito à taxa dos seus CRIs, pessoal, como eu já havia mencionado, a maioria dos seus CRIs, 91%, está indexado ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 8,55%, no caso, o que é considerado relativamente seguro. E os que estão indexados ao índice CDI com uma taxa fixa aqui de 2,74%. Então podemos sim considerar o VRTA11 como um fundo high grade, que é aqueles fundos considerados mais seguros. E mais embaixo aqui podemos ver todos os CRIs que atualmente ele tem. E mais um ponto interessante sobre esse fundo é com respeito aqui ao seu PL. Como vocês podem ver aqui, ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum deles. O que ele tem maior exposição é esse primeiro CRI, que ele tem aqui 4,33% do seu PL investido nele. Porém, todo o restante está aí no caso abaixo de 5%. Então ele é bem diversificado e isso minimiza muito os riscos. Como eu havia mencionado, ele também investe em outros fundos imobiliários e os fundos que ele tem atualmente são esses daqui, ó, que vocês podem ver. Todos eles são fundos de papel e ele mostra aqui qual foi o seu preço de aquisição dessas cotas. Então é possível você saber se eles estão ganhando com a valorização ou não. E ele menciona aqui que ele tem 168 milhões de reais investidos nesses 9 fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então, pessoal, esses são aí 3 fundos imobiliários bons, relativamente seguros e que são uma excelente oportunidade para você começar o ano de 2024 investindo bem. Como eu mencionei, esse vídeo é para lhe auxiliar. Se algum deles lhe interessou, procure se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona, ler todo o relatório gerencial, já que eu fiz aqui o vídeo de uma maneira bem resumida, para que o vídeo ele não ficasse muito longo. Então, se você quer investir em algum fundo, pare, analise bastante, para que você possa sim fazer uma boa escolha e no futuro não se arrepender. Beleza? Pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se ajudou, deixe aí seu like e até a próxima.